abordar esse tema conosco. Então, o Dr. Sérgio Arruda, ele é titular da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica e membro da Academia de Medicina de Brasília. E como o Pedro falou, a gente se cruza nos hospitais, ele foi nosso professor, e, assim, uma grande honra tê-lo aqui conosco, Sérgio. Então, o palco é seu. Ok. Obrigado, Tiago. Vocês estão vendo minha tela? Perfeito. Posso começar, então, né? Vamos lá. Boa noite a todos. Meu nome é Sérgio Arruda, eu sou cirurgião bariátrico aqui em Brasília. Eu gostaria, inicialmente, de começar fazendo um elogio à Sociedade Brasiliense de Nefrologia pela inclusão do tema, dada a importância da obesidade no mundo hoje, haja vista a sua enorme prevalência no mundo e trazendo todas as consequências nefastas para o organismo, como é o caso da obesidade, né? Queria agradecer ao doutor Tiago Reis, um querido amigo, pela honra do convite. E, como eu disse anteriormente, eu assim, me empolguei muito com esse convite, fiquei muito motivado para fazer essa apresentação. Espero trazer alguns dados novos para vocês. Bom, para quem está se perguntando o que um cirurgião está fazendo aqui nessa reunião de clínicos nefrologistas, né? Não só sou eu que penso isso, mas também eu gostaria de dizer que as nossas especialidades, a cirurgia bariátrica e metabólica e a nefrologia, são especialidades afins, né? Nós tratamos de pacientes complexos, nós fazemos parte de equipes multidisciplinares, nós dependemos de um suporte enorme atrás da gente, somos regidos por critérios regulatórios muito restritos e rígidos, e precisamos fazer o acompanhamento a longo prazo, longitudinalmente, de nossos pacientes. O cirurgião está acostumado a abrir a barriga, tirar o caroço e nunca mais ver o paciente, né? No caso do cirurgião bariátrico, isso não acontece. Nós temos uma relação para a vida toda com nossos pacientes. Bom, então eu vou começar fazendo algumas considerações sobre obesidade, baseados no curso que eu fiz agora, um mês atrás, em Harvard, e o curso disponibilizou os slides para a gente. Então, vou ter prazer em compartilhar com vocês esses slides que são do mais alto nível, né? Então, começar essa definição do tecido adiposo, né? Há muito nós sabemos que o tecido adiposo não é aquele órgão, aquele tecido que é só uma célula cheia de gordura, né? Hoje nós sabemos que o tecido adiposo é um tecido dinâmico, né? Ele é constituído por vários tipos celulares e, enfim, a sua função depende de onde ele está acumulado, onde ele se localiza. Sabemos que o tecido celular subcutâneo é uma coisa, é um tecido mais inerte, mas a gordura visceral é uma gordura completamente diferente da subcutânea e muito mais ativa, endocrinologicamente falando, né? E esse tecido adiposo ele é regido por uma série de fatores neuromorais que vão definir a sua utilização, absorção ou utilização. Então, falando um pouco sobre obesidade, quais são os fatores causais, né? Nós começamos com esses gatilhos no macroambiente, né? Então, obesidade hoje é uma doença ambiental, ligada na correria do dia a dia, nas pressões de tempo, de excesso de trabalho, da velocidade da vida, de poluentes, de estressores globais, enfim, é uma série de fatores na nossa sociedade que geram o ganho de peso. Além desses fatores do macroambiente, nós temos fatores do nosso microambiente, como dieta. Eu vi que Larissa, a nossa nutricionista, trabalhamos juntos, está aqui, isso aí já seria motivo para um curso inteiro. Larissa, eu vou deixar para você isso aí numa outra oportunidade. Né? As atividades físicas, né? Nas indústrias, os robôs substituíram os trabalhos braçais. Na lavoura, os tratores substituíram os homens, os trabalhos braçais. As medicações hoje, várias delas têm efeitos colaterais importantes, gerando ganho de peso e causando obesidade. O estresse, o sono hoje é considerado um fator da maior importância na gênese da obesidade. Dormir pouco, gente, engorda. Dá muito plantão à noite, gente, é ruim, engorda. Então, a gente tem que dormir bem, dormir muito para manter o peso e a saúde.
O ciclo circadiano de 24 horas, isso tem sido muito valorizado também, como a disruptura disso, a ruptura disso, leva à obesidade. Então, isso significa que nós temos que comer nas horas certas, não podemos ficar muitas horas sem se alimentar, temos que dormir cedo, temos que dormir bem. A microbiota é outra fonte de estudos muito grande hoje. Tudo isso, então, está envolvido na biologia da obesidade e da gordura. É claro que esses fatores causais todos se entrelaçam. O sono afeta a atividade física, que, por sua vez, afeta a dieta, o que é afetado pelo estresse, e assim por diante. Há uma rede de fatores aí causais, multifatoriais, gerando a obesidade. Falando um pouquinho mais de sono, então, a gente sabe que a privação do sono leva a uma série de alterações hormonais de várias naturezas, e essas alterações hormonais culminam com o aumento do apetite, diminuição do gasto energético basal e diminuição da atividade física. Isso tudo junto acarreta a obesidade com o aumento da resistência periférica à insulina. A microbiota, como eu falei, a microbiota hoje é uma fonte de estudos absurda. Tudo hoje, a microbiota causa tudo hoje, acho que vocês sabem também, né? Doenças inflamatórias, doenças reumatológicas, pulmonares, carcinogênese, enfim, e ela está relacionada na obesidade também. A relação de bactérias do fílum Firmicutes é diferente no obeso e no magro, né? A relação Firmicutes-Bacteroidetes é completamente diferente num e no outro. Tem vários estudos que mostram a influência da microbiota no aparecimento da obesidade também. Do ponto de vista genético, mais de 1000 genes também são descritos hoje relacionados à obesidade. Ao longo dos milênios, nós aprendemos a armazenar a energia na forma de gordura, né? E aprendemos também, dispositivos muito sofisticados, a gastar pouca energia para viver. O que a gente não sabia é que futuramente no mundo ia aparecer coisas que facilitariam nossa vida, nossa dieta, né? E nos fariam trabalhar menos. A gente não precisa mais caçar para comer, é só discar o iFood que a comida chega, né? E aqueles pacientes que tinham uma predisposição genética hoje são vítimas também da obesidade. Os autores recentemente cunharam essa expressão de ambiente obesogênico. Eu gosto muito dessa expressão, né? O que é o ambiente obesogênico? Nos nossos transportes, nós ficamos horas paradas em ônibus, metrôs, em carros, em engarrafamentos, na IPTG, quem vai para lá, né? Nos nossos trabalhos, como eu falei, nosso trabalho hoje é sedentário, as máquinas estão substituindo o trabalho braçal, né? E o nosso lazer também é sedentário. O lazer hoje é olhando para uma tela, um iPad, um videogame, uma série na Netflix e assim por diante. Então, esse é o ambiente obesogênico que nós vivemos. O cara aqui sentadão, a esteira serve só para secar a toalha, ou então para andar o cachorro, tomando um líquido açucarado e olhando para uma tela, né? Então, isso tudo resulta numa catástrofe chamada globesidade. Um outro conceito bastante interessante é o conceito de set point. O que é o set point? Então, deixa eu voltar um pouquinho aqui atrás. Vamos pensar em termos de hemácias. Quando eu, como cirurgião, opero um paciente que ele sangra, ou então vocês clínicos que tratam sangramentos, né? Mesmo um quadro infeccioso grave, há uma queda na hemoglobina e no hematócrito. Uma vez passado aquele insulto, uma vez superado o problema, esses níveis voltam para os níveis anteriores. Imaginem vocês um termostato que a gente bota lá no ar-condicionado 20 graus. Né? A temperatura fora sobe, desce e o aparelho vai fazendo aquele controle para manter o ambiente em 20 graus. Esse é o set point também do nosso tecido gorduroso. O fígado acontece isso também. Né? No fígado, por exemplo, quando fazemos uma hepatectomia, logo depois, algumas semanas, meses depois, o fígado se regenera. E o tecido gorduroso não é diferente, né? Uma vez, então, que nós destruímos ou removemos algum tecido, isso acarreta um rápido recrescimento daquele tecido, e é por isso que, quando perdemos peso, rapidamente nós voltamos àquele peso inicial por conta de uma série de fatores que os autores hoje têm chamado de set points, né? E no set point do nosso tecido adiposo, vários fatores ligados à obesidade, como eu falei, aqueles gatilhos do nosso macro e microambiente,
fazem com que esse set point se eleve. Ou seja, por isso que a obesidade é dita uma doença progressiva. Ela só piora cada vez mais. É como se o organismo fosse subindo esse set point, né? Então, a nossa atividade física sedentária sobe o set point. A nossa forma de alimentação inadequada sobe o set point, né? As alterações no ritmo circadiano, no sono, enfim, sobe o set point. Medicações, como eu já falei, até 15% dos quadros de obesidade hoje nos Estados Unidos estão relacionados a efeitos colaterais de remédios, né? Os meus pacientes no consultório, a gente já estudou isso, 80% têm transtornos emocionais, ansiedade, depressão, tentativas de suicídio, muitas vezes, e esses pacientes chegam para a gente, para operar, tomando várias medicações para as emoções, que frequentemente causam ganho de peso importante. Não podemos esquecer que a obesidade é uma doença inflamatória, então toda essa inflamação que acontece no tecido adiposo é mediada por adipocitoquinas, células imunes, metabólitos, fatores humorais, todos esses fatores juntos vão gerar, então, a formação de mais de 200 comorbidades, de mais de 200 doenças no nosso organismo, como diabetes, doença hepática não alcoólica, hipertensão, dislipidemia, doenças cardiovasculares. Essa lista está em mais de 200 hoje, né? Diante desse processo inflamatório que a obesidade traz, né? O PCR dos meus pacientes é elevado. Eles operam esse PCR despenca, né? Falar um pouquinho para vocês descansarem sobre a história da obesidade, eu achei esse trabalho muito interessante. É uma referência ao primeiro procedimento com intenção bariátrica de perda de peso. Isso aconteceu por volta do século X. Para quem gosta de história da medicina, eu, como membro da Academia de Medicina, tenho o dever de preservar a história da gente, né, para que a gente possa exercer uma medicina de alto padrão e cada vez melhor, né, com base nesses ensinamentos, né? E isso aconteceu, então, na Península Ibérica, no Reino de Leão. Tinha um rei chamado Sancho o Gordo, e esse rei ele era tão gordo que ele não conseguia desembainhar sua espada nem andar a cavalo. Com isso, tomaram o trono dele. A sua mãe, a rainha Toda, vendo isso tudo, foi até o califa. Na época, a Península Ibérica era dominada pelos árabes, né? No califa Rahman III, onde tinha esse médico, Isdain Avin Shaprut, que simplesmente costurou as mandíbulas do rei e deixou só um espacinho para que ele pudesse tomar esse remédio, que eram ervas, chamado teriaca, e assim, sem comer, ele praticamente emagreceu tudo que tinha para emagrecer e voltou ao seu reino a cavalo e reconquistou o seu trono, né? Então, essa é a primeira referência de um procedimento bariátrico na história do século X. Falando rapidamente da linha do tempo na cirurgia bariátrica no mundo, então a cirurgia bariátrica ela começou em 1954 nos Estados Unidos e na Suécia. Esse foi o primeiro cirurgião que eu tive a oportunidade de conhecer há muitos anos atrás e conversar com ele, o Dr. Liner. Depois, em 67, esse Dr. Mason é considerado o pai da cirurgia bariátrica, desenvolveu o bypass gástrico, que nós fazemos ainda hoje, portanto, é uma cirurgia com mais de 50 anos de experiência. A cirurgia de Fábio Capella, que vocês, eu acho que já ouviram falar nesses nomes, né? Esse é o Dr. Rafael Capella, que mora em Nova Jersey, está vivo. Dr. Fábio morava na Califórnia, fez a sua prática médica toda na Califórnia, mas ele é nascido na África, em Camarões. Depois, em 94, foi feita a primeira cirurgia por vídeo, laparoscopia, pelo Dr. Alan Whitgrove, de San Diego também. Isso gerou um acréscimo no número de cirurgias nos Estados Unidos absurdo nessa época. Aqui houve o grande boom da cirurgia bariátrica, justamente por conta do evento da cirurgia laparoscópica. Em 96, no Brasil, começamos a nossa sociedade de cirurgia bariátrica, graças a esse senhor, Dr. Garrido, meu querido amigo, já o trouxe a Brasília para eventos. Em 2000, começa a cirurgia robótica. Em 2004, é descrito o sleeve, que é a segunda técnica que eu vou falar aqui rapidamente, né? Em 2007, a nossa sociedade ganha a letra M, de metabólica, dos efeitos benéficos metabólicos que a cirurgia traz. E depois também, graças a esse cara, Dr. Francesco Rubino, que hoje trabalha no Imperial College, que foi o grande mentor da cirurgia do diabetes, né? Eu comecei fazendo isso quase no século passado, a cirurgia era chamada de 1G,
eu chamava os desbravadores, né? Depois, com a cirurgia laparoscópica, nós passamos para a cirurgia 2G, com os pioneiros, e agora com a robótica eu estou fazendo o treinamento da cirurgia 3G e aguardando o início da cirurgia 4G já. Essa é um pouco da história da cirurgia bariátrica. Bom, eu vou falar de duas técnicas muito rapidamente, para vocês não ficarem cansados. A primeira técnica é a técnica da minha preferência, é a técnica aquela descrita há mais de 50 anos, é a mais realizada no mundo, chamada o bypass gástrico em Y de Roux. É a mesma cirurgia do chamado Faubi Capella, aqueles dois autores que eu apresentei para vocês. Como é que é feita essa cirurgia? Então, aqui é a anatomia normal do trato digestório. Fazemos um grampeamento na parte mais alta do estômago, delimitando duas câmaras, uma pequenininha, chamada de pouch, e o estômago remanescente grande que fica lá. Então, dividimos inteiramente os dois segmentos do estômago. Então, essa cirurgia tem um segundo tempo, que é um tempo intestinal. Fazemos uma contagem aqui de mais de 100 centímetros, mais de 1 metro, seccionamos esse intestino e elevamos aqui no pouchzinho para fazer uma outra emenda. Então, a semelhança de um Y, nós temos um braço que traz o alimento do esôfago, do pouch para o trato digestório, e um segundo braço do Y, que traz o suco gástrico produzido pelo estômago remanescente, que fica bonitinho lá trabalhando e produzindo o suco gástrico. Fazemos uma nova emenda aqui, uma enteroenterostomia, para que as duas secreções, o alimento e o suco gástrico se encontrem, suco gástrico bílio-pancreático, né? E comece a digestão num ponto mais terminal do trato digestório, para que ocorra, então, uma diminuição da absorção dos alimentos. A segunda técnica é o chamado sleeve, é um nome em inglês, eu peço desculpas, mas é como ela tem sido chamada aqui no Brasil também, que é uma cirurgia que envolve apenas o tempo gástrico, não há manipulação do intestino. Então, é feito um grampeamento sucessivo na grande curvatura, então essa grande curvatura é separada e é desprezada. Então, isso é um problema da cirurgia, porque ela não pode ser reversível, né? E fica o estômago com essa aparência aqui de uma banana, um tubo mais estreito, gerando alguma restrição também ao que o paciente come. Mas, pelo fato dela não ter esse componente intestinal, ela é mais fraca do que o bypass gástrico. Ela perde menos peso, ela reganha mais peso, e os efeitos sobre as comorbidades também são menores. Por isso que ela não é a minha preferida. Então, como eu falei, em 94 iniciou-se a cirurgia bariátrica, logo em seguida houve um aumento enorme das cirurgias bariátricas nos Estados Unidos. Em 96 foram 15 mil, 10 anos depois, em 2006, passou para 200 mil. Então, esse acréscimo foi uma evolução enorme e eu acompanhei isso tudo de perto, né? Esse aumento continua. Hoje já estamos em torno de 250 mil nos Estados Unidos, no Brasil, mais de 100 mil cirurgias bariátricas por ano, sendo que lá o sleeve está aumentando. Quem sabe, com calma, eu explico por que isso acontece lá. E como funciona a cirurgia bariátrica? Então, antes a gente tinha aqueles dois componentes. Um componente de restrição, a gente chamava até cirurgia de redução do estômago, e a gente achava que só fisicamente o doente comia menos e emagrecia. E tinha um componente de desabsorção. Diminuíamos o intestino, e todo mundo aqui sabe, é médico, sabe que intestino curto é igual a desabsorção, diarreia, etc. Mas hoje nós sabemos que a cirurgia bariátrica vai muito além da restrição e desabsorção. Inúmeros outros fatores trazem a perda de peso e a melhora das doenças na cirurgia. Então, por exemplo, há uma diminuição do apetite, há uma diminuição da preferência alimentar. Aquele autor, Tiago, que você nos mandou o artigo, o Carrel Leroux, ele até cunhou uma síndrome chamada síndrome do eu não gosto mais de cheeseburger. O paciente ele passa a preferir legumes, frutas, e ele evita o que o Carrel Leroux chamou de cheeseburger, caracterizando alimentos mais calóricos e mais condimentados, né? Há um aumento da gordura marrom, né, aumentando a termogênese, né? Há uma melhora dos sinais dos receptores melanocortina do tipo 4 e dos receptores para leptina, fazendo uma atuação no nível do hipotálamo, no núcleo arqueado, no centro da fome e da saciedade.
Há um aumento dos ácidos biliares, isso aqui é fonte de enormes estudos, há muitas publicações sobre isso. Os ácidos biliares têm um papel importantíssimo na perda de peso, no metabolismo glicídico, no metabolismo lipídico, até mesmo na imunidade, né? Então, esse pool de ácidos biliares muda. A microbiota, eu já falei que muda. O ritmo circadiano, ele fica mais firme, ele melhora. Há uma melhora do diabetes por vários mecanismos, chamados incretinos e outros mais, não necessariamente ligados só à perda de peso. Não é porque o doente emagreceu que ele curou o diabetes, né? Existem outros fatores aqui que nós estamos fazendo referência. Hipertrofia intestinal das células, a alteração do set point da massa de gorduras, como eu já mostrei, né? Enfim, é uma série de alterações fisiológicas e metabólicas que a cirurgia traz, que vai muito além da restrição física e da desabsorção a nível intestinal. E para quem duvida se cirurgia bariátrica funciona ou não, esse estudo eu recomendo a vocês, é o chamado SOS Study, Swedish Obese Subjects. É um estudo muito interessante, sueco, onde eles fizeram 2 grupos, 2.000 pacientes obesos mórbidos de controle e 2.000 pacientes obesos mórbidos submetidos à cirurgia bariátrica. E eles acompanham esses pacientes há mais de 30 anos. E esse SOS Study, periodicamente, ele aparece numa revista, na New England, na Nature, no JAMA, em várias publicações, né? Aqui, então, eles mostram que em 20 anos houve uma melhora da perda ponderal nos pacientes com bypass gástrico, por exemplo, 27% de perda do peso, quando comparado ao grupo controle, que há 30 anos se mantém obeso, né? Aqui caiu, houve algum grau de reganho, sim, mas nunca voltando àqueles níveis anteriores. Isso em 2.000 pacientes, né? Como foi a gente comentando antes da aula, né, para aqueles que acham que a cirurgia bariátrica tem uma mortalidade alta, eu trago aqui um quadro comparativo. Isso aqui é uma cirurgia de revascularização do miocárdio, mortalidade 2,8%. Cirurgia de uma proctológica, uma colectomia, mortalidade 1,8%. Uma cirurgia de vesícula, 0,7%. Uma apendicectomia por laparoscopia, 0,5% de mortalidade. E a nossa cirurgia está aqui, ó. O Roux-en-Y Laparoscopic Gastric Bypass está aqui, né? 0,3% de mortalidade. Portanto, a nossa mortalidade hoje ela é plenamente comparável com as demais cirurgias habituais que a gente vê, que os nossos pacientes são, às vezes, acabam fazendo. A morbidade se compara também, uma morbidade muito aceitável em relação a procedimentos outros habituais que estamos cansados de ver e frequentemente indicamos nossos pacientes para tal. Esse quadro é bastante interessante e ele entende exatamente por que as dietas não funcionam adequadamente na obesidade mórbida, bem entendido, e por que a cirurgia funciona, né? Às vezes o paciente me pergunta, doutor, eu vou operar e vou parar de comer? Como é que é isso? Então, esse quadro aqui explica, de certa forma, isso. Prestem atenção. Vamos olhar só para a dieta aqui. A pessoa, quando faz dieta, o gasto energético diminui. O apetite aumenta, a gente passa o dia pensando em comida, não é isso? A fome aumenta, a saciedade diminui, você come aquela saladinha de almoço e parece que aquilo não serviu para nada, você quer comer muito mais. Aquele reward-based eating, quer dizer, isso a gente tem um centro da recompensa no cérebro que fala assim, puxa, eu ralei o dia inteiro, eu tenho direito de comer agora uma comida bem gostosa, né? Isso aumenta quando você está fazendo a dieta, né? A resposta ao estresse aumenta e as incretinas, a grelina, o glucagon-like peptide 1, que é o GLP-1, o peptídeo YY, a colecistoquinina, a amilina, todas essas incretinas que têm uma atuação enorme na cirurgia bariátrica, eles são diminuídos. E, por isso, o paciente não consegue manter essa situação aqui por muito tempo. Com 2 dias, você se cansa e a informação que vem lá do centro da fome é para você matar para comer, que você está em risco de extinção como animal no nosso planeta, né? Ele não sabe que aquilo é uma coisa deliberada sua, né? Já na cirurgia, no bypass gástrico Y de Roux,
O gasto energético aumenta quando a gente opera, o apetite diminui, a fome diminui por um mecanismo hormonal ligado à grelina, a saciedade aumenta, a pessoa não precisa comer uma pizza inteira para ficar satisfeita, come uma fatia, aquilo é o suficiente. Essa reward-based eating acaba, essa comida pela recompensa diminui, a resposta ao estresse diminui, a grelina diminui, o paciente não sente mais tanta fome, né? E as incretinas aumentam tremendamente, gerando todos os benefícios que a cirurgia bariátrica metabólica traz para o paciente. Então, conceitos, recapitulando rapidamente, nós vivemos hoje numa doença que afeta todo o globo, é um fenômeno chamado globesidade, ela decorre do chamado ambiente obesogênico, nós já vimos que é uma doença inflamatória, o tecido adiposo, então, hoje ele é ativo e dinâmico, existe o conceito do set point, e a cirurgia bariátrica hoje é considerado o tratamento mais eficaz para a obesidade mórbida, isso em qualquer guideline de obesidade, né? E ela tem aumentado no mundo inteiro também. Bom, entrando finalmente na nefrologia, né? Os pacientes de vocês não estão isentos nem vacinados contra a obesidade. Hoje, nos Estados Unidos, segundo esse autor, Chang, mais de 1/5 dos pacientes nos Estados Unidos com IRC têm um IMC acima de 35 quilos por metro quadrado de superfície corporal. Na virada do século, os obesos eram em torno de 38%. Em 2014, já subiu para quase 45%. Então, o paciente renal crônico também está engordando, sendo que o índice de obesos mórbidos aqui também aumentou muito em relação a 10, 15, 20 anos atrás. Ou seja, esse problema chegou para vocês. E o paciente obeso, nós sabemos que ele tem uma glomerulopatia, sim, relacionada à obesidade. Eu me lembro, a Letícia, muitos anos atrás, me chamou a atenção para esse fato, né? Eu achava que era tudo ligado a outras coisas, que o rim não tinha muito a ver com isso, mas eu lembro claramente que ela falou, não, Sérgio, o obeso ele tem um rim doente, sim. Né? E isso se dá de que maneira? De uma forma muito resumida, né? Tudo começa com hipertrofia glomerular, com aumento ou um hiperfluxo da filtração glomerular, isso às custas de um ambiente de estresse oxidativo mediado por hormônios, por células imunológicas, por vários fatores aqui listados, né, geram a chamada glomerulosclerose segmentar focal, com disfunção de podócitos. Isso, então, vai redundar na chamada glomerulopatia relacionada à obesidade, né? Bom, voltando então para o SOS Study, naqueles 2.000 pacientes que não operaram, ao longo desses últimos 22 anos, um número enorme de pacientes acabou desenvolvendo problemas renais, comparando com aqueles pacientes obesos mórbidos que foram operados e que emagreceram, mostrando um fator de renoproteção na cirurgia bariátrica. Bom, nos últimos 10 anos, a cirurgia bariátrica no paciente renal crônico aumentou 9 vezes, né? Justamente porque nosso índice de complicações em cirurgia bariátrica, mesmo na insuficiência renal crônica, é bastante aceitável, como eu já mostrei. E isso, hoje em dia, faz parte das diretrizes da nossa Federação Internacional de Cirurgia da Obesidade. Então, nós não deixamos os nossos pacientes nefropatas de fora. Está nas nossas guidelines que a cirurgia bariátrica e metabólica, melhora a função renal. A insuficiência renal não é contraindicação para a cirurgia bariátrica, segundo as diretrizes da Federação Internacional. A cirurgia bariátrica e metabólica pode servir como ponte para um transplante de rins, e a cirurgia bariátrica e metabólica também melhora a incontinência urinária, muito comum nas mulheres. 80% dos nossos pacientes são mulheres e 40% talvez tenham algum grau de incontinência urinária. E não são só os cirurgiões que colocaram isso em guidelines, né? Essa iniciativa, né, do Kidney Disease Improving Global Outcomes também mostra claramente que os pacientes antes de transplante têm que perder peso, jamais fazer um transplante com mais que 35 de IMC, e a cirurgia bariátrica deve ser considerada, então, para esses casos, né? Então, quais são os benefícios renais da cirurgia bariátrica, né, e metabólica? Então, a cirurgia bariátrica e metabólica reduz a microalbuminúria, a proteinúria, ela gera um controle metabólico em relação ao metabolismo glicídico, melhora da dislipidemia, é clássico a elevação dos triglicerídeos nos nossos pacientes obesos, que normaliza, melhora da hipertensão arterial, ela gera remissão dos
principais fatores de risco para a insuficiência renal, que são diabetes e hipertensão. Ela retarda, eu ia dizer elimina, mas eu acho que retarda é uma palavra mais suave, né? Ela retarda a progressão para o tratamento dialítico, né? Ela facilita a inclusão em critérios de transplante devido à melhora clínica que o paciente apresenta depois da cirurgia e, como eu falei, melhora a incontinência urinária. Esse trabalho, então, mostrando a melhora da função renal, além de todas a melhora dos parâmetros antropométricos, lipídicos e metabólicos, também melhorando a função renal de uma forma bem satisfatória. Essa outra meta-análise, então, começou com mais de 600 estudos, chegou em 30 finalmente, mostra claramente, então, uma melhora da albuminúria naqueles pacientes renais crônicos que se submeteram a uma cirurgia bariátrica metabólica, com o diamante aqui do Forest Plot, incrivelmente a favor do grupo operado, que melhorou, então, a sua albuminúria. Ainda na mesma meta-análise, os pacientes agora foram avaliados com relação à hiperfiltração, mostrando também uma melhora, favorecendo o grupo de pacientes operados com melhora da hiperfiltração. Esse diapositivo, eu acho que merece um pouquinho mais de tempo, é do trabalho do Carrel Leroux. Carrel Leroux, Tiago, ele é um sul-africano que foi fazer os estudos e títulos dele no Reino Unido e lá ficou. Hoje ele trabalha na Irlanda, no College University lá, e realmente é um dos maiores nomes, ele não é cirurgião, é um dos maiores nomes da cirurgia bariátrica hoje. E ele mostra claramente os benefícios do que ele chama de renoproteção, né? Então, de que forma que a cirurgia bariátrica gera uma renoproteção? Então, ele definiu em 3 pilares: baseado nos efeitos bariátricos da cirurgia bariátrica, baseado nos efeitos metabólicos da cirurgia bariátrica e baseados nos efeitos antihipertensivos da cirurgia bariátrica. Então, baseado nesses conhecimentos, é que ele concluiu o que ele chamou de renoproteção. Então, por exemplo, a saciedade fica diminuída na cirurgia bariátrica, a termogênese aumenta, você reduz o estresse de adipócitos, você tira toda aquela gordura perirenal, que também piora a situação. Do ponto de vista metabólico, você tem todo o efeito incretínico, como eu falei, GLP-1, peptídeo YY, oxintomodulina, são várias substâncias. Hoje entendemos o intestino como o maior órgão endócrino do corpo, né? Sem dúvida, né? Uma diminuição da produção da neoglicogênese hepática, uma melhora da sensibilidade à insulina, diminuindo a resistência periférica, enfim, do ponto de vista antihipertensivo, a cirurgia bariátrica, então, reduz leptina, insulina, diminui o tônus simpático do paciente, o GLP-1 tem um efeito direto natriurético, né? A neprilizina, eu confesso para os senhores que eu não sabia o que era isso, fui aprender agora com esse artigo, né? A gente não se refere nem dosa a ela, até onde eu sei, talvez o Tiago possa complementar alguma coisa aí. O peptídeo natriurético atrial também melhora, e uma diminuição na atividade do sistema renina-angiotensina. Então, esses 3 efeitos aqui geram o que o Carrel Leroux chamou de renoproteção, o que eu acho muito interessante, todos esses efeitos desencadeados pela cirurgia bariátrica e metabólica. Sérgio, Esse trabalho, pois não. volta então nesse slide, você falou da neprilyzilina, é bem interessante isso, porque há 5 anos, uma medicação chamada Entresto, da Novartis, ela tem uma molécula que chama sacubitril, junto com o valsartan, com o BRA mesmo. E esse sacubitril, ele bloqueia a neprilyzina, que, por sua vez, ela degradava o peptídeo natriurético, que ele é um diurético endógeno. Então, nos pacientes cardiopatas que tendem a ter acúmulo de fluidos, se você mantivesse mais o peptídeo natriurético, ele ia ter mais natriurese e ia ter menos descompensação de insuficiência cardíaca. Então, é interessante, eu não sabia disso, que se você reduzir a neprilyzina, então você vai ter mais peptídeo natriurético e menos descompensação de insuficiência cardíaca. Então, eventualmente, num paciente com insuficiência cardíaca, haveria talvez um benefício da cirurgia bariátrica nessa via também, hormonal. Isso bem legal, não sabia. E é interessante que seguramente nossos pacientes eles têm
todas as ferramentas para desenvolverem cardiopatias distintas, né? Uma cardiopatia hipertensiva, a obesidade, ela compõe todos os fatores para uma síndrome metabólica, então eles podem ter uma cardiopatia de natureza isquêmica, né? Enfim, nossos pacientes são cardiopatas e eles certamente se beneficiariam de toda essa interligação fisiopatológica aí que você descreveu tão bem. Obrigado, foi ótimo sua intervenção, Tiago. Bom, esse trabalho aqui é sobre jovens, né? Então, é um trabalho bastante interessante, é um database lá dos Estados Unidos, chamado LABS, né? E ele só avaliou os jovens operados, com a média de idade de 17 anos, 242 pacientes, o IMC elevado, eram super obesos, portanto, 51 de IMC, né? E o que eles avaliaram após 3 anos? Eles viram uma melhora acentuada na filtração glomerular, né? E uma melhora acentuada na proteinúria, né? Então, isso com 3 anos de observação, né? Então, eles chegaram à conclusão que a doença renal deve, sim, ser um critério de indicação para a cirurgia bariátrica em adolescentes que não conseguem emagrecer com tratamento clínico. Então, aqui a gente se descola um pouco do IMC, né, e passa a olhar o doente não como um número, uma conta matemática, mas como um doente que tem uma função renal comprometida, que tem outros problemas, né, e não só um número, né? Então, eu achei esse trabalho bastante interessante, né? Esse outro trabalho mostra um benefício em relação à mortalidade. Um grupo operou e o outro não, né? E aqueles pacientes que foram operados e que, portanto, emagreceram de renais, morreram muito menos do que aqueles pacientes renais crônicos que continuaram obesos, né? Morreram de causas infecciosas, morreram mais de causas cardiovasculares, né? Mas o interessante nesse trabalho, e é um trabalho também do US Renal Data System, né, que é um órgão também de plena confiança, com uma casuística enorme de mais de 1.500 pacientes, comparados com mais de quase 5.000 pacientes controles, né? Dados demográficos bastante semelhantes, né? E eles concluíram o seguinte: nesse último quadro aqui, os pacientes operados foram submetidos muito mais pacientes a transplante, né? Ou seja, eles se qualificaram para transplante, na medida em que eles conseguiram emagrecer e fazer o seu transplante renal, né? Então, mostrando o benefício em 7 anos da cirurgia bariátrica. Esses outros pacientes aqui, o grupo operado aqui em vermelho também, mostrou um declínio de mais de 30% da função renal, muito menor do que aqueles pacientes renais crônicos que continuaram obesos, né? A mesma coisa com a creatinina, que ela piorou mais no grupo de renais crônicos que continuou obeso também, né? Esse outro estudo, com 24 meses de acompanhamento, um estudo canadense, mostrou que aqueles pacientes que tinham microalbuminúria no início da cirurgia melhoraram muito a sua função renal. E também a microalbuminúria que eles apresentavam foi caindo ao longo de 24 anos, o que denotava uma melhora da função renal. Esse outro trabalho aqui, alemão, da doutora Anne Lautenbach, de Hamburgo, é bem interessante, tem 11 anos de acompanhamento, né? E além de toda essa melhora de todos esses fatores metabólicos aqui, glicêmico, de dislipidêmicos, etc., de filtração glomerular, ela concluiu o seguinte, após 11 anos, que aqueles pacientes que tinham a filtração glomerular próxima ao normal, após 11 anos, eles se mantiveram bem. Aqueles pacientes que tinham uma diminuição na filtração glomerular apresentaram uma melhora na filtração. E aqueles pacientes que tinham hiperfluxo e uma filtração aumentada, depois tenderam a diminuir um pouco para a normalidade também. Então, mostrando em 11 anos os benefícios da cirurgia bariátrica a longo prazo. E, por fim, um RCT, né, um Randomized Control Trial, né? Então, eu fiz questão de trazer esse artigo, porque ele é muito recente, saiu alguns meses atrás, e foi encabeçado pelo Dr. Ricardo Cohen. Dr. Ricardo Cohen era nosso presidente da Sociedade de Cirurgia Bariátrica até, acho que, 2 ou 3 anos atrás, ele é de São Paulo, um amigo, e ele fez, então, o seguinte
trial, né? O ensaio clínico dele. Então, ele foi ver só a albuminúria, tá? Os efeitos da cirurgia bariátrica, o bypass gástrico em Y de Roux, e o melhor tratamento médico possível. Então, ele pegou pacientes com uma insuficiência renal que ele chamou de early stage, né? Todos os pacientes eram diabéticos, todos os pacientes eram obesos, né? Eram 100 pacientes na coorte ao todo, né? A média de idade era de 51 anos, um número muito próximo de homens e mulheres, e ele fez esse estudo, uma avaliação durante 5 anos. Ele dividiu, então, esses 100 pacientes em 2 grupos. 50 ele operou, fez o bypass, e 50 ele promoveu o melhor tratamento clínico disponível. O que ele encontrou, então? Uma remissão da albuminúria em 55% do grupo de tratamento clínico e uma remissão de 82% da remissão da albuminúria nos pacientes submetidos ao bypass gástrico em Y de Roux, a nossa cirurgia bariátrica metabólica com P significante, né? E então a remissão da doença renal crônica, ela aconteceu em 48% dos pacientes com tratamento clínico e 82% depois do bypass gástrico em Y de Roux, e mostrando também uma melhora na microalbuminúria de 55% a mais nos pacientes operados. Então, você comparando clínica com cirurgia, a clínica ganhou num randomized control trial de pacientes obesos, diabéticos, com doença renal em fase inicial. Na COVID também, os nossos experts em cirurgia bariátrica se reuniram e mostraram o seguinte: olha, paciente que nos procura para cirurgia metabólica, do diabetes ou cirurgia bariátrica, que tem uma insuficiência renal, tem que ser levado com urgência para a sala de operação. Eles correm muito mais risco em casa do que de ter um derrame, um infarto ou uma morte, ou mesmo morrer da COVID, do que fazendo a cirurgia bariátrica. Então, a cirurgia bariátrica na COVID, mesmo assim, eles entenderam, por vários motivos, que o paciente deve ser operado. Eu não posso falar em COVID sem fazer uma homenagem ao meu querido amigo Tiago, que teve uma produção científica absurda ano passado. Tiago, sinceramente, eu não lembro aqui em Brasília, ninguém de Brasília, que tenha 3 publicações de tamanha relevância em revistas de tamanho impacto, como é o Lancet e a Nature, e de forma, velho, que eu tenho, minha admiração por você só aumenta, viu? Parabéns, você é uma referência, você engrandece a nefrologia de Brasília, você teve uma experiência fantástica lá fora, é bom ter vocês perto da gente, que a gente fica mais seguro em tratar os nossos pacientes renopatas, nefropatas, né? Parabéns pela sua produção, hein? Que continue assim. Obrigado. Bom, então, continuando aqui os conceitos, então, existe a glomerulopatia do obeso. Eu já mostrei que a cirurgia bariátrica ela é segura na insuficiência renal, ela tem baixo índice de complicações e há benefícios bem constatáveis a longo prazo da cirurgia bariátrica na insuficiência renal, né? E há uma melhora metabólica importante com a cirurgia bariátrica. Bom, para não chegar aqui de mãos abanando, como infelizmente não tenho pacientes doentes renais, eu fiz só juntei 100 pacientes para ver a melhora metabólica e renal desses pacientes que eu operei. Né? São pacientes que não são nefropatas, é importante dizer. Nesse período aqui de 2012 a 2018, há um predomínio do sexo feminino, como eu mostrei, são 100 pacientes, todos foram operados por mim e pelo doutor Rafael Galvão, a quem eu faço a minha homenagem e os meus agradecimentos. Eu não sei se ele está nos ouvindo, mas é um grande cirurgião. E eu acompanhei, então, esses pacientes por 12 meses e, laboratorialmente falando, houve uma melhora de todos esses parâmetros, gama-GT importante, o HDL uma melhora importante, uma diminuição, perdão, do LDL importante, mostrando a melhora metabólica que esses pacientes apresentam, né? Do ponto de vista também de inflamação, uma melhora significativa da PCR, e também da insulinemia, mostrando uma queda em 12 meses acentuada. Então, esses são dados aqui de Brasília, um número relativamente pequeno da população de mais de, talvez, uns 5 mil pacientes que a gente tenha operados.
Continuando, então, com as complicações da cirurgia bariátrica, infelizmente, segundo essa revisão sistemática e meta-análise, a cirurgia bariátrica causa, sim, um aumento na tendência de nefrolitíase, né? Isso acontece mais, existiam procedimentos mais desabsortivos antigamente, hoje são menos feitos, né? Há um aumento na cirurgia bariátrica da excreção urinária de cálcio e oxalato, acarretando cristalização de oxalato. Isso aí vocês sabem mais do que eu, não preciso falar, acho que a gente pode pular esse slide, né? A resistência à insulina reduz a produção de amônia, gerando urina ácida, acarretando também risco de cálculos de ácido úrico, né? A hiperoxalúria após o bypass gástrico em Y de Roux pode acontecer até 6 meses no pós-operatório, e a desabsorção de gorduras nos procedimentos mais desabsortivos pode gerar essa hiperoxalúria e formação também de cálculos de oxalato de cálcio. Então, isso aí eu deixo para vocês resolverem no pós-operatório, né? O transplante renal. Então, esse trabalho, Tiago, como eu te falei, ele comparou só os pacientes transplantados, né, com 56 estudos, comparando com mais de 200 mil pacientes, né, também uma meta-análise importante, né, só quem tinha transplante com IMC alto e os transplantados com IMC baixo. E, baseado em todos esses critérios cirúrgicos aqui, ele viu que pacientes devem perder peso antes de fazer o transplante e considerar a cirurgia bariátrica como arma antes de fazer o transplante, porque tudo complica mais naqueles pacientes que vão fazer transplante e que são obesos, né? Esse outro trabalho aqui também, de um banco de dados muito forte de cirurgia bariátrica, é Metabolic and Bariatric Surgery Assessment Quality Improving Program, né? Ele também comparou 336 pacientes com mais de 150 mil pacientes não transplantados, né? E mostrou que realmente os transplantados não apresentam maior mortalidade. A mortalidade nos transplantados e não transplantados é muito semelhante na cirurgia bariátrica. Esse outro trabalho mostrou a cirurgia bariátrica antes do transplante renal e após o transplante renal, mostrando ela como uma opção segura e razoável para o controle do peso, também antes ou depois, né? Esse grupo de pacientes aqui também, de mais de 1.200 pacientes, comparando com mais de 400 mil pacientes, é uma meta-análise também, que mostrou as complicações da cirurgia bariátrica na insuficiência renal. O que chama atenção nesse slide? Aqui na barra escura são os pacientes renais crônicos, comparado com pacientes não renais, da barra clarinha, tá? Então, se vocês verem, há um índice maior de complicações no doente renal. Mas, veja bem, 6% contra 3% é um percentual muito baixo, o que viabiliza a cirurgia bariátrica no renal crônico, né? E assim vai, todos esses quesitos, esses itens que foram comparados, né? Infecção de sítio cirúrgico aqui dá 0,3%, muito semelhante, fístula, muito semelhante, sepsis, muito semelhante, mortalidade, aqui deu 0,5% no renal crônico contra 0,1% no paciente não renal, né? Em que pese que há um problema maior no renal crônico, esse problema está, do ponto de vista de percentual, ele é muito baixo, o que não inviabiliza a cirurgia bariátrica para o paciente renal crônico. Esse outro grupo de pacientes aqui também comparou um grupo de mais de 2.000 pacientes renais crônicos contra 300 mil pacientes sem insuficiência renal, e mostrou que também a mortalidade bastante aceitável, entendeu? De 0,1 no paciente sem insuficiência renal para 0,4 no paciente com insuficiência renal, é uma mortalidade muito baixa, embora um pouco maior do que o paciente normal, mas isso já era de se esperar, e que a insuficiência renal não é uma contraindicação para a cirurgia bariátrica, né? Então, os problemas acarretados pela cirurgia bariátrica, então, é a nefrolitíase, aqueles cálculos todos, que vocês sabem isso mais do que eu. Isso aqui é uma entidade bastante rara, né? A desidratação, o paciente tem que lembrar o paciente para tomar bastante água. Pode haver uma perda de massa magra importante. A insuficiência renal aguda, isso é anedótico, né? E algum grau de déficit nutricional de ferro, zinco, cálcio, vitamina D, B12 e folato, são minerais e vitaminas de facílima reposição, né? E que não chegam a gerar um problema. Eu estou acabando, então.
Lembrando o que foi dito, né? Melhora metabólica com a cirurgia bariátrica, há uma facilitação para o acesso ao transplante renal e, infelizmente, a cirurgia bariátrica aumenta a incidência de nefrolitise. A cirurgia bariátrica é maravilhosa, mas não é uma panaceia, né? Irmã de Geia, né? Filha de Esculápio, né? A panaceia não é um remédio para todos os males, né? Ela tem suas indicações e devem ser respeitadas, né? Com esse quadro aqui, até quantitativamente, eu quis trazer o seguinte conceito, né? A obesidade, hoje, nós sabemos que é um fator de risco tratável, não é isso? E nós somos procurados pelos cardiologistas, por aqueles pacientes que têm uma síndrome metabólica grave, que são hipertensos graves, pelos pacientes que são diabéticos, pelos obesos nem se fale, né? Pela síndrome metabólica, câncer, né? A gente sabe que a obesidade ela traz a expressão de genes, de oncogenes, em mais de 11 tipos de câncer, né? E esses trabalhos são bem feitos, né? E depois que o paciente emagrece, perde peso, acaba essa expressão desses oncogenes, né? O NASH, né, a não alcoólica esteatohepatitis, né, a esteatose hepática, né, ela na obesidade é praticamente quase todo mundo, né, e melhora com a cirurgia bariátrica, e aqui está a nefrologia, que padece praticamente de todos esses males e não procura a cirurgia bariátrica, né? Então, eu gostaria de ver a nefrologia com quadro na mesma proporção que todas essas doenças recorrem à cirurgia bariátrica como forma de tratamento, né? Então, esse é o último slide, com esse eu encerro a apresentação, né? Lembrando, então, que a obesidade é uma doença inflamatória que está em crescimento no planeta, chamamos de globesidade. A cirurgia bariátrica na insuficiência renal, ela apresenta um baixo índice de complicações pós-operatórias na insuficiência renal, ela reduz a microalbuminúria, conforme as várias meta-análises mostraram, ela retarda, né, a progressão para o tratamento dialítico, ela facilita a inclusão dos pacientes em critérios de peso para o transplante, ela gera um controle metabólico importante, não é isso? Sobretudo o metabolismo glicídico, lipídico, melhora da dislipidemia, da hipertensão. Ela traz a remissão dos fatores mais importantes de risco para a insuficiência renal, como diabetes e a hipertensão, melhora a incontinência urinária e, hoje, sabidamente, é o tratamento mais eficaz para obesos graves. Eu acho que eu me alonguei muito, como eu falei, Tiago, no início, eu me empolguei muito com esse assunto, né? E com isso eu acho que eu termino essa apresentação, mais uma vez te dando os parabéns pela sua brilhante produção acadêmica, científica que você está tendo, agradecendo mais uma vez ao honroso convite que você me fez, e me coloco à disposição enfim, para conversar com vocês e, quem sabe, fazermos muitos trabalhos juntos. Bom, Muito Sérgio, obrigado. parabéns, foi excelente a apresentação. Assim, na parte da forma, os slides muito bem ilustrativos e a sua retórica é impecável. Isso eu já conhecia da época da faculdade, então dá prazer de te ouvir falar. Bom, falando de um preconceito que eu tinha um preconceito em relação à mortalidade. E eu fiquei muito feliz com esses dados que você mostrou. A gente apresenta isso de uma forma semelhante no transplante renal para os doadores. Quando a gente vai apresentar o risco, né, da cirurgia para o doador vivo, que sempre o receptor ele tem medo, ele fala, não quero que a minha mulher passe por isso, porque ela vai morrer se ela for doar o rim para mim. E aí a gente mostra, o risco assim é de 3 em 10 mil, é irrisório. E eu tinha algumas lembranças de casos assim de pessoas que foram fazer cirurgia bariátrica e morreu de sepse de foco abdominal, e isso marca muito a gente, né? Então a gente tem aquele viés que viu um caso e extrapola para como se fosse a realidade. Então, eu acho que esse dado tão baixo de mortalidade é encorajador para a gente encaminhar os pacientes para uma avaliação. Bom, eu vou abrir para os colegas perguntarem. Eu já vi que o Fabrício levantou a mão aqui. Fabrício, pode perguntar, fique à vontade aí. Bom, primeiro, parabenizar o doutor Sérgio Arruda, também foi aluno dele, tenho gratas
lembranças. Na verdade, da equipe da cirurgia eram das poucas boas lembranças. Brincadeira, de um clínico que passou pela UNB, lá nos idos de 2000 e pouquinho. Bom, também a gente já cheguei a fazer algum pós-operatório em UTI de paciente do Dr. Sérgio Arruda, não sei se você lembra, lá no Dr. JK, né? Alguns anos atrás, e é uma honra ver a aula dele tão bem apresentada. Alguma coisa que eu entrei, vocês estavam conversando antes da apresentação, e eu achei interessante, parece que a Letícia tinha encaminhado uma paciente em GESF, assim, para fazer a bariátrica, ela teve uma sobrevida, e essa é uma coisa que eu tenho pensado cada vez mais. Eu acho que a gente tem sido conservador para encaminhar os pacientes obesos, grandes obesos, que têm proteinúria, que eventualmente até com diagnóstico firmado de uma GESF com biópsia, ou mesmo antes disso, né? Ou seja, se beneficiado dos grandes efeitos metabólicos e na preservação da reserva, né? Como o Thiago já disse algumas outras vezes, da função renal. E aí, quando você apresentou também das vantagens depois no transplante, isso fica mais patente, né? Então, acho que a nefrologia vai aprender, talvez, lembrar mais dessa ferramenta de tratamento de uma grande comorbidade que tem afetado cada vez mais os nossos pacientes. No passado, os nossos pacientes eram muito desnutridos, e nós temos visto pacientes nossos em diálise, porque a diálise melhorou muito, tornando-se obesos depois de entrar em diálise. A Manu parece que tinha entrado, ela acabou de comentar esses dias na clínica que um paciente nosso foi retirado da fila de transplante porque engordou. Ele ganhou muito peso depois de ter entrado, ele fez diálise peritoneal durante um tempo, não se adaptou bem, entrou na hemodiafiltração, qualidade de vida melhorou absurdamente, um apetite voraz, e tem ganhado, não é, obviamente, um renal crônico disciplinado, e ele saiu da fila do transplante por ter ganhado peso. Olha só, a gente, então, entendendo que o nosso paciente também, mesmo que já está em diálise, está sujeito a essa doença, e a gente lembrar que é um arsenal mesmo que beneficia no pós-transplante. E eu quero só citar umas dificuldades que todos nós que estamos em clínica aí lembra que acesso vascular dos grandes obesos também é um grande problema. Você faz uma fístula, ela é ótima no ultrassom, no ecodoppler, mas ela é inalcançável para a agulha e muitas vezes não é funcional, precisa fazer superficialização. Enfim, existem problemas peculiares na nefrologia por causa da obesidade, e é importante que a gente tenha pessoas com expertise como o Dr. Sérgio Arruda para a gente lembrar também como pacientes que podem ser submetidos e ser beneficiados desse tratamento. E foi muito bom. Eu compartilho contigo também aquele temor inicial, Thiago, de alguns casos ruins que a gente ouviu no passado, né? E alguns que a gente eventualmente até tem acompanhado, eu no caso em UTI, o que é uma exceção que não faz a regra, na verdade, né? A gente tem que pensar de maneira ampla, né? E o Dr. Sérgio Arruda mostrou muito bem das vantagens que eu acho que a gente deve, sim, olhar para ela e com carinho e passar a indicar, encaminhar para a cirurgia metabólica pacientes grandes obesos que estão ali, inclusive antes, né? Para ir ganhar sobrevida antes da diálise e lá no futuro, quando precisar de transplante, ter uma melhor condição. Então, só parabenizar e dizer que foi muito bom. Eu aprendi e a gente vai ganhando confiança, doutor Sérgio Arruda, para encaminhar nossos pacientes que eventualmente se vê em situação, você sabe mais do que a gente, né? Quanto esses grandes obesos tentaram tratamentos e foram ineficazes, quanto isso é frustrante e o quanto isso prejudica a vida deles, inclusive num espectro mais amplo, né? mais largo, como, por exemplo, do ponto de vista psíquico, social, aceitação, enfim, uma série de coisas que transcendem a parte fisicamente só, né? Uhum. Eu estou muito feliz, estou entre amigos aqui. Fabrício, prazer revê-lo. Você entregou a sua idade, cara, que já tem uns 15 anos aquele negócio lá no JK. Eu não nego minha velhice, eu já aceitei. Mas é isso mesmo, o tratamento clínico da obesidade é muito ineficaz. Para vocês terem uma ideia, tem trabalhos que mostram que de cada 100 pacientes obesos mórbidos com melhor tratamento clínico disponível para a obesidade mórbida, menos que um vai conseguir resposta.
né? E o paciente ele chega no consultório para a gente muito frustrado, que ele fala assim, doutor, eu não consigo, o meu endocrinologista me bateu, porque eu disse que eu estou comendo escondido, eu não consigo emagrecer, eu sou um fracassado, entendeu? Nós, ao impormos um tratamento ineficaz para o doente, nós fazemos ele se sentir fracassado. É uma coisa assim absurda, é uma injustiça com o paciente, né? Então, a cirurgia bariátrica está aí para tratar uma doença tratável, evitável, né? Vocês podem ter um doente renal com peso controlado, sem todas as comorbidades que, como você falou, afeta tudo. A vida profissional, familiar, sexual, laboratorial, médica, cardíaca, respiratória, renal, tudo. Afeta tudo, realmente, né? Bom, excelente. A gente nunca teve tantas pessoas querendo falar aqui, tem um monte de gente com a mão levantada. Eu vou seguindo a Eu tenho ordem. até amanhã para ficar aqui com vocês. Eu estou achando muito bom isso. Eu vou Estou entre amigos, seguindo, os velhos amigos, então estou muito à vontade. eu vou seguindo aqui a ordem e depois eu vou responder uma do chat. Mas então, ó, na ordem está o Pedro, o Geraldo e depois o Fábio. Então, vai lá, Pedro, pode falar. Obrigado, Thiago. Eu ia comentar exatamente isso. A aula aí, só de mão levantada, já prova que surtiu efeito, né? Primeiro, parabéns aí, Sérgio, pela aula, foi excelente. Muito bom voltar a assistir uma aula sua. E para o Thiago também, reforço parte do Sérgio, parabéns pelos artigos. Como vocês sabem que eu brinco sempre, é sempre orgulho dizer que esse pesquisador um dia foi meu interno, né? Então a gente sempre tira uma onda também. Sobre a aula em si, achei excelente, é um tema que eu gosto bastante. E pegando um gancho aqui do que o Fabrício comentou, né, falando desse paciente dele que foi excluído de transplante, quando a gente pega na literatura e você vai olhar motivo de recusa de exclusão de lista, obesidade é uma das principais, se não a principal. Então, a gente, de maneira geral, veta muitos pacientes realmente. E para cada ponto de MC que você sobe, normalmente acima de 30, a probabilidade de você receber um órgão cai absurdamente, porque você tende a ser mais recusado, os centros, de maneira geral, ainda olham isso com muito pé atrás quando o paciente é obeso. E a gente fica com um contrassenso. A população renal crônica, assim como a população mundial, a obesidade está crescendo, cada vez mais a gente tem obeso. O obeso tende a ter, por incrível que pareça, parece com a mortalidade melhor do que quem tem peso normal ou é mais magro em diálise. Então, ele vive mais durante a terapia dialítica, mas ele não consegue transplantar. Então, a gente está ficando cada vez com a diálise cheia de obeso e não oferece tratamento para eles. Esse slide que você me mostrou me chamou muita atenção no final. Você viu quanto a gente, também como nefro, precisa de aulas como essas para poder repensar o que a gente está fazendo com esses pacientes, né? A gente tem um paciente ali na mão com um tratamento eficaz, seguríssimo, mostrando que você, não só de mortalidade, complicação, taxa de internação, de readmissão, os trabalhos mostram que é muito semelhante em renal crônico, exato, para não renal crônico, não tem motivo para a gente continuar tendo esse medo, né? Esse pavor de encaminhar para a cirurgia bariátrica. Acredito que esse número ainda é pequeno, porque a gente, nefro mesmo, pensa, não, já é renal crônico, tem essa imagem ainda de, como o Thiago falou, de experiências pontuais que a gente tem, como, né, o nosso dia a dia, cada um tem uma experiência ali pontual, dependendo de como foi sua experiência, você carrega aquilo como uma marca negativa, o que é ruim. Então, eu sou totalmente entusiasta, tenho um paciente que o Thiago conhece, que tinha uma glomerulopatia membranosa que falhou com tratamento padrão, né, Ponticelli, falhou com ciclosporina e que melhorou a vida dele com a cirurgia bariátrica. E ficou feliz da vida, melhorou em todos os aspectos, não só da glomerulopatia. Então, eu vi o quanto eu pude fazer um bem a ele quando resolvi, ao invés de insistir em imunossupressão, estimular ele para fazer a cirurgia bariátrica. E, Sérgio, minha esposa, que é endócrino, mandou te avisar que encaminhou o tio dela, que é renal crônico, creatina de 3, encaminhou semana passada do consultório, lá para você. É o Marco Aurélio? É o William. Pergunta se é o Tem Marco esse que é o Aurélio. William. O nome dele é o William. Parece que vai dia 8, ela falou. Vai dia 8, está marcado. Você vai saber, vai lembrar. Eu agradeço muito a indicação, vamos olhar com todo carinho, viu? Excelente. Bom, então agora o Geraldo. Vai lá, Geraldo.
Doutor Sérgio, tudo bem? Obrigado pela aula excelente. Não lhe conhecia, eu sou relativamente novo aqui, né, em Brasília, tenho transplantado muito, sou das equipes de transplante hoje do HUB e do Hospital de Base. Tem sido um problema recorrente a obesidade e antigamente nós éramos mais permissivos com IMCs maiores, a gente é um pouco mais permissivo com IMC maior ainda no HUB, a gente ainda faz, às vezes, alguns IMCs de 37, 35 com transplantes, mas a gente está revendo aí o nosso número de intercorrências em obesos está realmente nos preocupando, então a gente tem encaminhado com mais frequência os pacientes para a cirurgia bariátrica. O problema é que tem mais ou menos 1 ano e meio que eu tenho encaminhado e não tenho tido sucesso. Então, minha pergunta é uma solicitação de ajuda de ordem prática, de saber onde, via SUS, eu consigo de maneira mais rápida, porque entrar em lista é uma urgência. E sem a bariátrica nesses pacientes com IMC muito elevado, isso tem sido complicado, principalmente pelos resultados que, como eu lhe falei, têm sido insatisfatórios. E ponto 2, eu tenho mandado com carta para o serviço do Agarram, tá? Hoje em dia, é isso que eu tenho feito. Mas até agora nenhum conseguiu fazer, ninguém conseguiu ser atendido. E o ponto 2 é que a gente tem, então, um número razoável de pacientes obesos com resultado insatisfatório, como eu falei, a gente está tentando levantar essa estatística, e caso a gente consiga fazer as bariátricas, ver como vai ser esse desfecho, a gente tem um grupo histórico para comparação. Então, acho que é interessante também. É isso. Até porque alguns provavelmente vão operar mesmo antes da bariátrica, né? Vão transplantar antes da bariátrica. Ok, Geraldo. Obrigado pelas suas colocações, muito prazer, viu? Eu era do Agarram, realmente. Até um ano atrás eu me aposentei lá. Eu era o supervisor da residência, eu e Fábio trabalhávamos juntos lá, né, Fábio? O Fábio era o supervisor da clínica, eu da cirurgia, então eu tinha muito orgulho, e tenho muito orgulho do serviço de cirurgia bariátrica do Agarram, sabe? Eu apresentei 2 trabalhos em congresso, eu publiquei um artigo na Obesity Surgery ano passado, eu só consegui 2 publicações internacionais, Tiago, ano passado, não cheguei ao seu nível, né? Mas uma delas foi comparando meus pacientes com os pacientes do Agarram, as gestantes, entendeu? Vendo as diferenças demográficas no serviço público para um privado. Então, a gente operou muito lá, eu apresentei um outro trabalho com mais de 1.000 pacientes que a gente já operou lá, a cirurgia funcionava muito bem lá, a cirurgia laparoscópica, são poucos os serviços públicos no Brasil que fazem por cirurgia laparoscópica, mas acontece como tudo no Brasil, a saúde piorou muito, acabaram os grampeadores, acabou tudo, a cirurgia parou, já tem, eu acho que uns 2 anos que não tem cirurgia lá, existe um serviço montado muito bacaninha, muito organizado, que eu tinha muito orgulho, né? Mas realmente parou. Né? E agora eu não sei quando que volta, não tem previsão de receberem grampeadores, é uma pena realmente, sabe? Tinha uma fila lá bem definida, mas a espera era longa, eram 4, 5 anos, entendeu? Pra você ter uma ideia, na USP de São Paulo morria mais gente na fila, a mortalidade na fila, eu acho que era 0,8%, alguma coisa assim, mais de 1.000 pacientes esperando na fila, entendeu? E a mortalidade cirúrgica era 0,1, 0,2, entendeu? Morria mais gente esperando cirurgia bariátrica do que gente operando, entendeu? Então, realmente, isso é um problema que eu fico de mãos atadas hoje para tentar te ajudar a nível de serviço público, né? Mas, na hora que voltar, eu tenho certeza que você pode confiar, são bons cirurgiões que estão por lá e é bem bacana lá. Entendi. Bom, que pena ter essa notícia, mas bom saber que a equipe tem a vontade de ajudar. Tomara que dê certo retomar isso. Excelente. Bom, Fábio, pode falar, fique à vontade. Eu queria agradecer ao doutor Sérgio aí pela aula, exuberante a aula, e o Tiago aí pela seleção dos temas aí para esses eventos científicos, né? Aí eu estou tendo a honra de trabalhar com o doutor Sérgio aí, estamos tentando fazer alguma bagunça juntos, né? E aí era apenas uma observação, doutor Sérgio, que assim o senhor falou, assim como se fosse uma coisa talvez deletéria, né? Que assim, os pacientes submetidos à cirurgia bariátrica, eles poderiam evoluir com uma tendência maior de litíase, né? Entretanto, eu acho que assim, a litíase a gente tem verificado também
né, que a litíase renal, que antes era uma doença de jovens, né, cada vez mais tem sido entendida como um marcador metabólico, né, de comorbidades, né. Então, era apenas não seria nenhuma pergunta, mas uma observação, que geralmente pacientes acima de 30 anos com litíase, se a gente vai atrás de uma comorbidade, a gente acha, né. Então, paciente com cólica nefrética acima de 30 anos, se a gente procurar, a gente vai achar uma hipertensão, uma dislipidemia, uma resistência à insulina, né. Então, aí isso reforça a importância da cirurgia bariátrica, né? Litíase por litíase, né? Se a pessoa tem uma litíase depois da cirurgia bariátrica, tudo bem, mas nada impede que ela tenha antes, né? Porque você tem uma tendência maior de hiperuricosura e hipocitratura em pacientes com síndrome metabólica, né? Que são mecanismos que levam à litíase renal. Então, era apenas para mostrar que, às vezes, vai operar e vai ter litíase, mas se não operar, vai ter litíase também, talvez por outro mecanismo, né? Era só uma observação, assim, clínica, né? Que a gente vê na nefrologia clínica, que, assim, a litíase tem sido desenvolvida também em pacientes com obesidade mórbida. Né? É uma observação, assim, eu achei pertinente fazer, porque, né, vai ter litíase de qualquer jeito. Né? Obrigado, Fábio, pelo seu comentário. Eu estou exatamente de acordo. Eu tenho uma lista, talvez, de uns 200 pacientes lá. Eu tenho mania por dados, por informações. Né? Então, tudo que eu faço, eu anoto e, enfim, tem tudo lá. Por isso dá para a gente fazer muita coisa juntos aí. Mas, com relação à litíase, eu acho isso também, né? Uma série enorme de pacientes já chega para mim dizendo que esteve antes, que muita gente na família tem, entendeu? Há um aumento, uma vez eu li um trabalho que passava de 4% da população para 7% na população de obesos mórbidos. É um aumento pequeno, uma doença, entre aspas, benigna, né? De, hoje em dia, num grande centro de fácil resolução, né? A pessoa sente a mínima dor, já vai para o pronto-socorro, já é bem tratada, aquilo é encaminhado para vocês conduzem aquilo muito bem, e realmente é de baixa complicação, né? É um problema realmente que eu também não tenho medo da litíase, não, sabe? Perfeito. Bom, agora uma pergunta aqui. Ei, Thiago, posso falar? Desculpa. Pode, Ellen. Aqui é a Ellen. Tá. Oi. Rapidinho. Fica à vontade. Doutor Sérgio, muito prazer em conhecê-lo, só ouvi falar, eu já acompanhei alguns pacientes no consultório, tanto antes de ser renais crônicos, às vezes com ITU de repetição e diabéticos, e também alguns no pós-transplante. E achei sua aula ótima, uma aula gostosa de assistir, a aula que nefrologista cheio de hormônios. O Fabrício e o Pedro falaram bem aí que a gente tem a dificuldade em relação à lista de transplante e os pacientes com uma dificuldade imensa de perder peso na diálise, os pacientes não conseguem fazer uma dieta eficaz, não conseguem fazer atividade física, e aí fica aquele ciclo que eles não transplantam. Mas o que eu tenho notado também, agora, meu programa, né, que está há 8 anos, né, é que eu estou vendo muito obeso pós-transplante, eram pacientes que eram muito desnutridos, inclusive adolescentes, adultos jovens, e ganhando, assim, 25, 30 quilos em 3, 4 anos no pós-transplante, ficando diabético no pós-transplante, pelo tacrolimus e pela obesidade. E aí eu tive 2 pacientes que fizeram a bariátrica no pós-TX e que foram, assim, muito bem. Não tiveram intercorrências, não tiveram nenhuma intercorrência cirúrgica, em relação também aos imunossupressores, nada com o enxerto. Então, nossa, eu estou muito maravilhada com isso, e assim, eu acho que a gente realmente precisa desses encontros, de terem pessoas com tanta autoridade, com tanta experiência, para realmente tirar nosso medo de encaminhar e dar esse benefício para os pacientes. É isso. Obrigada. Muito bem, doutora. Muito obrigado também pelo seu comentário. Eu acho que é isso. Eu acho que uma reunião dessa é boa quando ela muda a conduta. Eu acho que a gente vir aqui para vocês falar de coisas que vocês já fazem e que vocês já sabem, eu acho que às vezes não tem tanta... não é tão produtiva quanto uma conduta que vocês saiam daqui dispostos a propor alguma forma de melhora na atuação médica de vocês, né? Então, eu acho
uma coisa, talvez uma coisa que eu percebo, né, eu estou vivendo com a nefrologia o que eu vivi há 20 anos atrás com os endócrinos. Os endócrinos, eu me lembro de uma vez, eu fui operar um paciente, um endócrino me ligou, você não pode operar ela porque eu cuido dela há 25 anos e ela... Eu falei, mas, doutora, nesses últimos 25 anos ela ganhou 40 quilos. Seu tratamento não está dando certo. Uai, pelo amor de Deus. Então, pelo contrário, isso é um motivo para eu operá-la. Né? Então, quer dizer, esse esclarecimento da prática bariátrica, né, eu vivi há 20 anos atrás com os endócrinos. Né? Passa para a gente. Fala assim, olha, procura um cirurgião bariátrico e vê lá o que ele tem para te dizer. E, dessa forma, vocês não tomam a responsabilidade pelo procedimento e a gente coloca claramente, honestamente, sempre com o apoio de vocês, né, os resultados baseados nas melhores evidências possíveis, como foi mostrado aqui. Né? Eu não tenho casuística pessoal nenhuma, infelizmente, em doença renal. O que eu mostrei aqui não eram pacientes nefropatas, né? Minha experiência é praticamente nula, né? Então, mas eu espero um dia poder começar a fazer trabalhos com vocês, vou começar a estudar isso mais com vocês, conhecer melhor a nossa população de nefropatas, né? E para que a gente possa oferecer uma melhora cada vez mais, né, para esses pacientes. Você já mostrou uma outra realidade, eu achei bem interessante isso, né? Paciente pós-transplante, né? Então, é isso, e ele vai engordar e não tem remédio. E não tem remédio, não tem, a gente sabe disso, entendeu? Balela, né? Estão falando aí na semaglutida, né, que é a última, nesse curso de Harvard agora, a semaglutida, vão juntar a semaglutida com o GIP, né, que é um outro incretina, o gastrointestinal polypeptide. E, além do GIP, isso já tem nos Estados Unidos, vai chegar aqui no Brasil, e, além disso, vão juntar com a milina, o GLP-1 mais a milina, parece que chega, eles falam em 20% de perda do peso. Mas esse primeiro análogo com GIP, aqui no Brasil, vai ficar por R$3.000 por mês o tratamento. Quem é que tem R$3.000 para dar meus pacientes não tem isso. Meus pacientes são pobrezinhos de convênio. Eu não atendo pacientes particulares, entendeu? E esse outro com amilina deve ser mais caro ainda. Uma série enorme de pacientes passa mal, vomita, tem náusea, não consegue tomar esses análogos de GLP-1, né? Saxenda, Victoza e o Ozempic, né? Que é a semaglutida. Então, assim, a gente ainda está um pouco distante, né? Num bom tratamento clínico do excesso de peso, né? Excelente. Tem uma pergunta aqui do chat, foi a Fernanda. Obrigado, Fernanda, pela sua pergunta. Eu vou juntar um comentário na pergunta dela. Então, a pergunta dela é assim, ó, gostaria de saber se tem alguma recomendação de taxa de filtração glomerular para indicação cirúrgica. Por exemplo, ela colocou aqui um paciente com uma taxa de filtração glomerular de 15 ml por minuto, um IMC de 37, diabetes tipo 2, assintomático, poderia realizar a cirurgia? Então, e aí o que eu gostaria de acrescentar é assim, a gente aprendeu muito na época, para entrar na residência, do IMC acima de 40, essa é a indicação. E foi muito interessante, Sérgio, que você mostrou essa medicina personalizada, né, individualizada. Mas existe também um IMC que você exclui o paciente da cirurgia, tipo assim, ó, IMC abaixo de 30, nem vem no meu consultório que não tem indicação de cirurgia. Então, eu queria que você abordasse esses dois pontos, por favor. Perfeito. Obrigado à doutora Fernanda também pela indicação. Eu não tenho dúvida que esse seu paciente tem indicação de operar, né? Ele tem uma insuficiência renal, talvez a gente possa considerar dialítica, certamente, né? Quase, ele está na boca, como se fosse assim. Está na boca ali para entrar, né? Tem um IMC de 37, você falou, é diabético, né? Esse paciente vai se beneficiar muitíssimo da cirurgia bariátrica, ele vai viver melhor, ele vai melhorar esse diabetes, ele deve ser insulino dependente. Tem um dado interessante com relação ao diabetes, um trabalho da Cleveland Clinic mostrou o seguinte,
quanto mais precoce operarmos, melhores os resultados. A gente não tem que esperar a inflamação da obesidade por 10, 15 anos, destruir o organismo, para tentar resgatar esse paciente depois. Então, os pacientes com 5 anos de diabetes entravam em remissão em mais de 95% dos casos. Os pacientes com 10 anos de diabetes, após a cirurgia bariátrica, baixava para 70%. Os pacientes com mais de 15 anos de diabetes, a resposta à cirurgia bariátrica já caiu um pouco mais. Então, assim, quanto mais precoce a gente operar esse doente, melhor, entendeu? Nos meus pacientes do diabetes com mais de 15 anos, realmente nenhum entrou em remissão total. Existem aqueles critérios da ADA, né, American Diabetes Association, de o que é remissão e o que não é. Mas todos deixaram a insulina, todos estão tomando um comprimidinho, estão felizes da vida, todos estão com a glicemia muito melhor controlada, todos têm hemoglobina glicada por volta de 7, 8 no máximo, entendeu? Não é mais 12, 13 como era antes, entendeu? Então, eu não tenho dúvida que esse doente tem um benefício. Tiago, respondendo à sua segunda pergunta, o americano chama hoje isso de precision medicine, né? É uma medicina de precisão, né? Eu há muito tempo me descolei do IMC. Só uma curiosidade histórica, que eu adoro história da medicina, sobretudo. Alguém sabe quando que o IMC foi descrito? Alguém tem ideia? Pode falar, alguém da plateia aí que... O IMC foi descrito por um belga que era matemático, era um polímata, era um homem de profundos conhecimentos de matemática, de geografia, de filosofia e de medicina. Ele nasceu em 1760. Ele publicou, o nome dele era Alphonse Lambert Quetelet. Era um belga com o nome de Alphonse Lambert Quetelet. Os nutricionistas, não sei se a doutora Larissa está na sala ainda, a nutricionista, que eu vi o nome dela aqui, era o chamado índice de Quetelet, entendeu? Então, ele publicou isso em 1800 e pouco. O Quetelet foi o primeiro cara que descreveu a bell-shaped distribution, aquela curva de distribuição normal, né? Então, ele fez... Em 1700, não tinha obeso no mundo, gente. Não tinha comida no mundo. Não tinha oferta de comida, a obesidade era isso aqui, ó, entendeu? Então, não tinha nada a ver com obesidade, e hoje a gente usa esse índice para indicar cirurgia bariátrica. É um absurdo. Essa indicação, Tiago, vem de uma reunião de consenso do National Health, do NHS americano, do National Health Institute, que é o Ministério da Saúde americano, em 1991. Eu tive com um cara que participou dessa reunião, um americano. Ele falou assim, Sérgio, o NHS pressionou a gente, eles falaram que a gente não podia sair daquela reunião sem uma norma, porque a cirurgia bariátrica estava crescendo e precisava definir o que é obesidade, o que não é, PPP, quem opera, quem não opera. Então, foi uma coisa feita assim, de qualquer jeito, mas que colou, é um número fácil, né? Quais são esses critérios que foram publicados no Journal of Clinical Nutrition de 91? Entendeu? Eles disseram o seguinte, e a obesidade mórbida, acima de 40, pode operar, basta isso, basta aquele peso, né? Ou pacientes mais magros, com 35, associado a qualquer comorbidade, pode operar também. Ok? Então, esses são os critérios iniciais de 1991, definidos pelo NIH, né? O National Institute of Health. Evolutivamente, houve a cirurgia metabólica, apareceu esse cara chamado Francesco Rubino, que mudou tudo. Os endocrinologistas, eu estava em Nova York na reunião, que eles se negavam a aceitar que a gente curava o diabetes, entendeu? Eles pediram randomized control trials. Aí os cirurgiões fizeram dezenas de ensaios clínicos, comparando o melhor tratamento clínico do diabetes com a melhora da cirurgia. A cirurgia ganhou todas. Eles finalmente aceitaram a gente, entendeu? Então, eu não tenho dúvida que depois da cirurgia para o diabetes, houve uma redução do IMC. Então, diabéticos acima de 30, podemos operar também. Entendeu? Então, o IMC 40, qualquer pessoa, 35 se tiver comorbidades, ou 30 se for diabético. Ok? Tem um detalhe aí. A cirurgia bariátrica da Ásia fez uma reunião de consenso, está publicado na revista Obesity Surgery, onde eu publiquei esses 2 artigos ano passado.
dizendo o seguinte: o paciente asiático é diferente do paciente ocidental. O IMC do asiático é diferente do IMC ocidental. Então, a gente pode tirar 2,5 pontos do IMC para classificar os nossos pacientes asiáticos. Ou seja, a obesidade lá não é 40 de IMC, obesidade mórbida. Obesidade mórbida lá é 37,5, entendeu? Obesidade lá não começa em 30 de IMC, obesidade lá começa em 27,5. Então, a gente, dentro desse caráter da precision medicine e dentro dessas diferenças étnicas, a gente tem que considerar o paciente asiático, que leia-se metade do planeta, né? Estamos falando de 1 bilhão e 500 mil chineses, 1 bilhão e 300 mil indianos, e por aí vai, né? Mais os indonésios, que é 250 milhões. Né? Então, estou falando de metade do planeta tem índices de IMC mais baixos do que nós ocidentais. Né? Então, é um índice furado, todo mundo reclama, mas a gente fala. Outro, quer ver uma falha do IMC grosseira? Semana passada foi um casal no meu consultório. Olha só que interessante essa história. E a mocinha, a esposa, jovem, na faixa dos 20 e tantos anos, ela queria se operar, desculpe a palavra, era cheinha, né? Tinha um IMC de 35 e alguma coisa, 36. E o namorado era um cara desses meninos de academia, gigante, que nem o Pedro, assim, fortão pra caramba, hein, Pedrão? E cheio de massa muscular. E eu falei, peraí, deixa eu pesar e medir vocês dois. Pesei e medi os dois, eles tinham o mesmo IMC. Sendo que o cara devia ter um percentual de gordura no corpo de 5 ou 6%, o cara era só músculo, entendeu? Pesava muito, porque ele era muito grande e forte. E a mocinha devia ter um percentual de gordura de 45% no corpo, e era o mesmo peso, o mesmo IMC, um peso para altura, né? Então, isso mostra a falha do IMC quando ele não avalia a composição corporal. Então, eu acho que consenso sem bom senso não serve, né? Não presta. Então, eu me desligo um pouco hoje desses números absolutos e vejo o doente, né? E tento tratá-lo da melhor forma possível, sem estar tão preso nesses números assim fixos, né? Perfeito. Bom, gente, a gente até passou um pouco do tempo, porque a gente poderia ficar muito mais aqui debatendo, que nós aprendemos muito. Sérgio, eu acho que você tem que ampliar a sua agenda, porque deve bombar agora mais ainda o seu consultório aqui com as indicações dos nefrologistas. E eu tenho que agradecer mais uma vez, acho que foi uma reunião muito boa. Eu vou falar com o presidente da Sociedade Brasileira de Nefrologia para atentar ele a abordar esse tema no Congresso de 2022, que eu acho que eu falo em nome dos nefrologistas, nós sabemos muito pouco a respeito, e vou até falar para ele, olha, convida o Dr. Sérgio para dar uma aula no Congresso Brasileiro que vai agradar a plateia, com certeza. E te parabenizar pelo seu trabalho, pelo seu incentivo à pesquisa. Então, eu que estou indo para esse campo agora, tenho você como um norte, desde que eu era aluno lá da UNB, vendo você fazendo os projetos com os alunos e chamando as pessoas jovens para participar. Então, isso para mim assim, é algo que sempre me estimulou. Parabenizar também pela sua produção científica, é difícil a gente produzir no nosso país. E deixar com você as palavras finais aí da nossa reunião. Bom, eu queria, em 2 minutos, fazer 2 considerações. Primeiro, do meu enorme prazer de estar aqui com velhos e queridos amigos, com todos que falaram aí, que apareceram aí. Vocês 4 aí, vocês 3 na tela, Pedrinho, você particularmente, Fábio Ferraz também, um querido amigo que eu vim conhecer mais tarde já no Agarram, mas que hoje é um brother, né, Fábio? Então, foi um momento de muita satisfação para mim. Eu queria, Tiago, deixar esse desafio para você, né? Eu tenho um banco de dados riquíssimo, eu gostaria imensamente de nós começarmos a fazer trabalhos em nefrologia, me coloco inteiramente à disposição de vocês todos que estão aqui, ainda nesse adiantado da hora, para a gente trabalhar junto, produzir alguma coisa, para a gente juntos conhecermos melhor esse paciente, né? E um último pedido que eu tinha para fazer para vocês é um pouco de respeito
aos pacientes obesos. Os pacientes obesos são vítimas de bullying, de todo tipo de preconceito na sociedade. Essa palavra gordo, eu não pronunciava, eu acho que há 25 anos, eu nunca usei essa palavra no meu consultório. Nunca critiquem o paciente por ganhar peso, eles não são causadores da doença deles, eles são vítimas da doença. Obesidade é uma doença, assim diz a OMS há mais de 50 anos, tem um CID para isso, né, e eles não têm controle. É uma doença progressiva, vitalícia, crônica e potencialmente letal. Então, assim, tenham respeito com os pacientes de obeso e não culpem eles por não emagrecerem, porque a falha é nossa. Nós não temos um tratamento adequado para dar para essa população. É isso aí. Com isso, eu encerro mais uma vez e agradeço muitíssimo essa experiência maravilhosa que foi estar aqui com vocês. Muito obrigado. Obrigado a todos. E essa aula vai estar na nossa página do YouTube. E vamos em frente daqui a 15 dias com mais uma reunião científica. Tchau, gente. Boa noite. Um grande abraço a todos.